das margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria base, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és verde, és forte, inválido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teu centros estrelado, e diga o pendilouro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Queiram se assentar, por favor. O IBGE realizará neste mês uma operação pontual final de coleta de dados para o censo de 2022 junto aos moradores da terra indígena Yanomami. A operação, prevista para ter início no próximo dia 6, deve levar entre 20 e 30 dias. Durante a realização do censo, os recenseadores já coletaram dados de 50% dos moradores do território. Agora, resta a metade final, que vive em áreas de acesso especialmente complexo. Uma frente interministerial envolvendo os Ministérios do Planejamento e Orçamento, Justiça e Segurança Pública, Defesa e Povos Indígenas, além do IBGE, está sendo criada para viabilizar a operação por meio do intercâmbio de bens e pessoal, além de suporte logístico. Neste momento, fará uso da palavra a senhora Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Bom, neste momento muito importante essa parceria, essa frente de trabalho para que a gente possa garantir, né, esse censo dentro do território indígena Yanomami. O mundo inteiro está acompanhando o que vem acontecendo nesse estado de calamidade que chegou o povo Yanomami. Isso mostra o abandono que foi do poder público durante muitos anos e que se acentuou muito nesses últimos 2 anos. As crianças Yanomami hoje morrem de desnutrição, morrem por contaminação de mercúrio,
morrem por malária, doenças consideradas tratáveis, né, e ficaram totalmente ali abandonadas à mercê da própria sorte. Uma ação interministerial, né, foi iniciada logo, ainda em janeiro, quando o presidente Lula assumiu, para a gente atender, né, e tirar o povo Yanomami dessa situação. Se a gente não tem essa definição, essa clareza, né, de qual que é a real população do povo Yanomami, a gente não consegue, né, combater essa situação de calamidade, com atendimento médico, com atendimento à produção de alimentos, né. É muito importante que se conclua, né, esse recenseamento do povo Yanomami. É uma área de difícil acesso, o território é muito grande, as comunidades são muito espalhadas, e o IBGE tem encontrado dificuldades de estrutura, logística, para chegar nas áreas mais remotas. Então, é muito importante essa frente para que a gente conclua, né, junto ao IBGE, essa contabilidade do povo e, assim, a gente garantir, né, o melhor atendimento. Então, o IBGE me procurou quando eu estive lá em Roraima, pediu esse apoio para que a gente pudesse procurar os outros ministérios e garantir a entrada das equipes do IBGE ali, com esse apoio do Ministério da Defesa, com o apoio do Ministério da Justiça, do Planejamento, para que eles pudessem chegar nessas aldeias que ainda estão faltando, né? E no momento, informaram que 50% já está praticamente pronto, né? Mas que ainda tinham essa dificuldade. Durante toda a vida, né, o IBGE era considerado um órgão, né, em atividade normal. Ninguém se importava, ninguém nem chegava a saber muito, porque o trabalho já era ali intrínseco ao governo, né, aos governos. Mas, ultimamente, com essa dificuldade, né, de se aceitar esse recenseamento, agora a gente toma pé, né, de que o IBGE é um dos órgãos mais importantes para a gente poder contabilizar, saber qual é a nossa população e, de fato, o que precisa ser feito em cada lugar. E é isso que a gente está fazendo agora, né? Vamos concluir o censo, né, ali no território Yanomami, que é por onde tudo começou. Né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Tamo juntos. Com a palavra agora, o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Meus cumprimentos à senhora ministra Simone, que nos recebe com imensa gentileza aqui, e na sua pessoa cumprimentar todo o Ministério do Planejamento, assim como o IBGE, na pessoa do senhor presidente. Cumprimentar minha amiga, companheira e conterrânea Sônia Guajajara, o querido general Eduardo Pereira, que aqui representa o Ministério da Defesa, senhoras e senhores. Este evento breve tem enorme importância, em primeiro lugar, porque uma das chaves em disputa na hora presente no Brasil é quanto à força, o alcance da lei. E nós estamos tratando exatamente de uma ação que visa dar pleno cumprimento à lei em um território que estava entregue à anomia, entregue ao abandono, à falta de presença da autoridade do Estado na Amazônia brasileira, especialmente no território Yanomami, explica o terrível genocídio que ali ocorreu. E falo genocídio, companheira Simone, com toda a tranquilidade, porque a lei que trata de genocídio no Brasil, neste caso, explica que a morte de centenas de crianças por omissões dolosas ou culposas se insere neste conceito, infelizmente. E nós estamos, portanto, em primeiro lugar, juntos aqui, dizendo que acabou o tempo da falta de lei na Amazônia brasileira, acabou o tempo de falta de lei no território Yanomami. O Ministério da Justiça e Segurança Pública tem ali atuado desde que houve a determinação do senhor presidente da República e vamos continuar a atuar em todos esses temas. Em segundo lugar, esse evento importante para a garantia dos direitos indígenas.
Porque um lugar comum, ideológico, é de que tem muita terra para pouco índio. E se o recenseamento não consegue responder a este preconceito, alguns se sentirão alimentados a continuar a reverberar esta falácia, esta mentira, esta fake news. Nós temos a quantidade de terra que é necessária para a organização dos povos indígenas, e um recenseamento bem feito vai corroborar os direitos indígenas inscritos na Constituição. E, finalmente, concluo destacando que esse evento é relevante pelo censo em si mesmo. E eu falo, falo com envolvimento subjetivo, uma vez que no Palácio dos Leões, sede do governo do Maranhão, desde 1612, fui inquietado por uma série de demandas, uma das quais esta, da não ocorrência do censo geral no Brasil, o que se ensejou uma ação judicial do governo do Maranhão contra o presidente da República, que levou ao deferimento de uma medida determinando a realização do recenseamento no Brasil, isto no ano de 2021, quando ingressamos com esta ação judicial. Então, há também envolvimento subjetivo, meu, pessoal, para lutar, companheira Simone, ministra Simone, para que o censo possa cumprir todos os seus papéis, inclusive contra os mesmos que dizem que vacinação mata e que são os mesmos que fecham as portas para os recenseadores, movidos por uma visão ultra-privatista da vida e do mundo, que é puramente ideológica, segundo a qual esses supostos privilegiados não precisam de política pública. Mas, quando eles abrem os portões dos seus condomínios de luxo, eles querem rua asfaltada, eles querem viatura policial na esquina, e se tiverem algum infortúnio, eles querem a previdência e querem um hospital funcionando. Então, nós estamos também enfrentando um negacionismo censitário, que é uma das modalidades perversas desses múltiplos negacionismos que se implantaram no nosso país. Celebramos o hino nacional e diz que a nossa pátria é a mãe gentil dos filhos deste solo. Muito bem, para ela ser gentil, é preciso que nós saibamos onde estão e quem são os filhos e filhas desta pátria. E somente o recenseamento pode responder a isto. Ministra Simone, a senhora pode contar comigo, eu sou especialista em pouco dinheiro. Eu disse à ministra Simone que pouco dinheiro eu tenho muito. Então, eu estou à sua disposição para garantir o que for necessário para que essa ação seja bem sucedida, independentemente do papel. O que a senhora precisar, o IBGE precisar, o secretário executivo do Ministério da Justiça está ali, o Diego Galdino, o senhor diretor-geral da Polícia Federal está ali, o Fernando. Nós já colocamos lá 2 helicópteros, vamos mandar o terceiro agora, 3 helicópteros, 2 já estão lá. Então, o senhor presidente agora não está mais do movimento dos 100 helicópteros. O senhor tem agora 3 à sua disposição. Muito obrigado a todos e todas. Neste momento, será firmado o acordo de cooperação técnica com vistas à execução do Censo Demográfico do Brasil de 2022 nas terras indígenas Yanomami. Assinam o documento agora o ministro Flávio Dino, a ministra Sônia Guajajara, o presidente do IBGE, Simar Azeredo Pereira, e a ministra Simone Tebet. História lá do gabinete. Ele falou assim, até porque se eu precisar de mais, eu peço para o Ministério do Planejamento, tem planejamento. Claro que essa conversa minha tinha esse propósito, de amolecer esse coração, endurecido pela macroeconomia. Ele vai assinar com testemunha? Não, era o Fernando, ele assinou. Quer assinar logo, Fernando?
Já que não vai pagar a conta, né? Os helicópteros são dele, ó, da FRL. Diretor, por favor. Olha, vem aqui, Fernando. Assina, portanto, também agora o documento o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando. Muito bem, parabéns. Com a palavra agora, a senhora Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento. Bom, até agora eu estou até com medo, não sei se eu dou bom dia ou boa tarde, porque eu e Sônia não almoçamos, mas se dissermos que é bom dia, nós vamos ser corrigidas pelo ministro da Justiça. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu quero aqui cumprimentar o ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Flávio Dino, comentar a minha querida companheira, ministra Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, fazer um cumprimento especial ao general José Eduardo Pereira, que é chefe de operações conjuntas do Ministério da Defesa, aqui representando o ministro Múcio, que não pôde estar presente, só por isso não pôde assinar o documento, senão também em conversa que tivemos no gabinete, se ele assinasse o documento, depois constasse no Diário Oficial o nome e a assinatura original e legítima do ministro da Defesa, ele poderia, segundo ele, incorrer em crime de falsidade ideológica. Então, por isso também não assinou, mas vai constar, o termo definitivo vai constar a assinatura do ministro da Defesa, e fazer um agradecimento especial, em nome do CIMAR, a todo o IBGE. Eu quero começar a minha fala, antes de falar desse momento, eu também serei muito breve, eu gostaria aqui de reforçar, em nome de todo o Ministério do Planejamento e Orçamento e do Governo Federal, portanto, do governo do presidente Lula, a nossa mais absoluta confiança no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil. Poucos institutos que fazem esses estudos de quem somos, quantos somos, como vivemos, quais são as nossas expectativas, nossos sonhos, nossas esperanças. Poucos institutos no mundo têm a credibilidade, a capacidade e eficiência do IBGE. Isso a gente deve aos valorosos servidores e servidoras que, mesmo muitas vezes não reconhecidos, não tendo a remuneração que gostariam de ter, vestem literalmente o colete, batem de porta em porta para dizer para o Brasil, reconhecer um diagnóstico, um raio-x de novo, né, do Brasil que somos. E hoje, ainda com maior dificuldade. E aqui é por isso a minha fala inicial. Nós normalmente temos uma média de 95% de famílias e de pessoas identificadas e que aceitam abrir as suas portas para o IBGE. Por mais que a revisão não tenha acontecido, e nós vamos aumentar esse número depois da revisão, lamentavelmente hoje, o que nós tivemos na fala aqui, muito oportuna do ministro da Justiça, é perceber que o desgoverno da gestão passada teve a capacidade até nisso, de atingir uma instituição da credibilidade do IBGE. Então, é um governo que não apenas negou a ciência, mas contaminou parcela ínfima da população brasileira, contrário àquilo que há de avançado, né? Chamados terraplanistas hoje não apenas acham que vacina não serve para nada, acham também que não precisam saber em que país vivem, como estão as pessoas que vivem, seus vizinhos, seus amigos, seus parentes e os cidadãos brasileiros dos mais distantes rincões desse país. Então, diante desse cenário, nós tivemos que fazer um evento como este. Nós precisamos agora do apoio e da estrutura de outros ministérios para terminarmos o censo no Brasil.
eu não vou me delongar aqui em relação à situação dos povos originários, especialmente dos povos indígenas e mais especificamente das aldeias Yanomamis, porque isso está estampado em todos os jornais e Sônia aqui falou muito bem. Mas acho que em março o BGE, e eu deixei aqui anotado para não esquecer, e essa frase eu gostaria que ficasse registrado, o IBGE em março vai contar quantos Yanomamis nós somos. Porque sim, somos nós. É um povo que tem na sua riqueza a diversidade de raças. Historicamente, é isso que eu gostaria de deixar registrado. Historicamente, é de nós que nós estamos falando. E qual é o simbologismo? Quão bonito é poder dizer que o censo brasileiro vai terminar onde tudo começou, com os povos indígenas, que lamentavelmente, lá atrás, quando os nossos colonizadores, nossos queridos amigos, também parceiros, né, país chamado Portugal, e os portugueses chegaram no Brasil, levaram o ouro. Lamentavelmente, hoje, o ouro é levado para fora do país de forma, muitas vezes, ilegal, sem nenhum critério, contaminando os rios, contaminando o solo, contaminando as florestas e contaminando as nossas crianças e Yanomamis. Pele e osso. É disso que nós estamos falando. É disso que o BGE vai dizer. Quantas crianças são? Quantos anciões são, como estão vivendo, quais são as características, para que a gente possa fazer uma comparação histórica dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos. Então, este é o simbolismo, essa é a importância deste momento. Eu finalizo fazendo um agradecimento especial à minha equipe, que teve todo o trabalho de conversar com a equipe da ministra Sônia, com a equipe do ministro Flávio, com a equipe do ministro Dino, do ministro Múcio e comandado pelo presidente Simar. E isso é muito simbólico, mostrar que o governo federal, o governo do presidente Lula é um governo coeso, que se dá as mãos a favor do Brasil. Se hoje tivemos a data simbólica da volta do novo Bolsa Família para alimentar todos os brasileiros, para que nenhuma criança durma com fome no Brasil, nós hoje encerramos, pelo menos estamos no meio do dia, para dizer que ninguém vai ficar para trás e que todas as crianças e Yanomamis também estarão bem alimentadas, bem assistidas e com o raio-x do IBGE, com políticas públicas eficientes, baseados em evidência, para que o pouco dinheiro que o Flávio Dino tem, para que o pouco dinheiro que a Sônia tem, fruto dos impostos dos trabalhadores brasileiros, possam ser multiplicados e serem eficientes. Porque também nós temos, dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento, uma secretaria que vai estar acompanhando, auxiliando no monitoramento, na eficiência dessas políticas públicas. Então, o meu muito obrigado em nome da população brasileira, e nós vamos, a partir de agora, junto com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, não só estar fazendo uma grande campanha de conscientização sobre a questão da importância da vacinação no Brasil, mas também da importância de dados, de diagnóstico e da importância de reconhecermos o censo brasileiro e o papel que o IBGE desempenha no Brasil. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Obrigado a todas e a todos pela presença e boa tarde.